Bom dia, graça e paz. É uma satisfação imensa estar falando com os irmãos. Quero mandar um abraço para o pastor Sidney Galóis e sua igreja, esse mistério lindo que é o Ministério Família de Deus. E gostaria de deixar essa palavra, pastor Sidney, a qual o Senhor me solicitou, uma palavra que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, que vai dizer assim, capítulo 12, versículo 2. E olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Esse é um dos textos mais lindos, dos versículos muito belo, muito maravilhoso, que ressalta e trata de um assunto de caráter importante. Por quê? O escritor de Hebreus está escrevendo para os irmãos que estão passando aflições, angústias, perseguições. Muitos desses irmãos, por causa da angústia e perseguições, estão retrocedendo na fé, estão voltando à prática da religião judaica e abandonando o propósito de Cristo na cruz, abandonando tudo aquilo que Cristo havia feito na cruz. Qual era a mensagem que aqueles irmãos estavam recebendo? Que Cristo era apenas um profeta, que ele não era o Messias, que Moisés era maior, que os anjos deu a lei, que o templo era maior. Enfim, queriam botar que toda aquela religião judaica era maior que Cristo. Então, o escritor de Hebreus ele vai tratar desse assunto de suma importância. No capítulo 12 que eu mencionei, ele vai dizer que, portanto, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Antes de ele citar o versículo que eu mencionei antes, olharmos firmemente para Jesus, ele está retratando o capítulo 11. Por que ele está retratando o capítulo 11? Porque o escritor de Hebreus ele tem a preocupação de falar dos heróis da fé. No capítulo 11 a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que nós não vemos. Porque no capítulo 10 ele vai tratar daquele que retroceder a alma do Senhor, ele não tinha prazer. Aquele que estava retrocedendo por causa das lutas, das perseguições, a alma do Senhor não tinha prazer, que deveriam continuar firmes, porque o justo viverá pela fé. Aí ele vai citar os homens que viveram na fé, não na fé por uma simples promessa aqui, mas uma fé respaldada naquilo que viria, que era algo supremo, que era o Messias, que era o reino de Deus. E ele vai citar que pela fé o universo foi criado, Abraão andou pela fé, Noé andou pela fé, Moisés andou pela fé. Ele vai citar até aqui que Abraão ele viu a cidade, não uma cidade aqui humana, construída por mãos humanas, mas uma cidade onde o arquiteto era o próprio Deus. Abraão caminhou pela fé não simplesmente por uma promessa de uma terra, mas porque ele viu uma terra superior. Aí ele vai citando todos os heróis da fé, ele fala, o escritor fala, poderia falar de todos aqui que andaram pela fé, todos que vivenciaram algo supremo. O próprio Enoque, lá no livro de Judas, vai dizer que Enoque viu a volta de Jesus e por ele andar tanto com Deus baseado nisso, Deus o transladara. Então esse capítulo 11 vai enaltecer isso, vai tratar disso. Aí ele vai dizer que homens foram cerrados nessa promessa. Só que todos esses homens não alcançaram a promessa. Qual era a promessa? Eles não viram o Messias vir. Eles foram justificados nessa palavra, porque viveram pela fé nessa palavra, mas eles não viram o Messias que era o prometido. Então a promessa não se cumpriu. Mas em nós, eles foram aperfeiçoados, porque quando Cristo vem, em nós, e o escritor de Hebreus está dizendo, em nós, eles foram aperfeiçoados, porque foi no nosso tempo que Jesus veio.
Aquilo que não aconteceu com eles, aconteceu conosco. E ele vai falar, então, portanto, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Eu já vi muitas pessoas dizer que as testemunhas são os vizinhos. Não, essas nuvens de testemunhas eram os heróis da fé, Abraão, Isaac, Moisés, que andaram nessa promessa. Então, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que andaram nessa fé. Deixamos todo o embaraço e pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança uma carreira que está proposta. Qual é a carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que possamos estar sempre olhando para o Senhor. Ele é a centralidade de todas as coisas. Ele é a centralidade de toda a Bíblia Sagrada. Nele andaram todos os profetas, na promessa nele. Nele andaram todos os homens e mulheres de Deus, esperando nele. Ele é o Messias prometido. Que Deus nos abençoe. Pastor Galóis, um forte abraço. Deus abençoe seu coração. Amo a igreja, a família de Deus, a família que sempre me recebe com muito carinho, muito amor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, tá? E que o Senhor seja repleto de bênçãos, de maravilha, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.